Então você tem aí bem clara a interpretação da parábola. Agora, uma pergunta: quem são os filhos do maligno? Quem são os filhos do maligno? Ele falou, vou semear o joio. A gente falou muito do trigo e depois o joio. A gente falou, olha, o joio é o falso crente. Bom, sim, quando ele está misturado no nosso meio, ele é um falso crente. Aquele que parece crente, mas não é um filho do maligno. Agora, biblicamente, o conceito de filho do maligno é um pouco mais amplo do que só aqueles que estão no nosso meio que parecem crentes, né, mas não são. O que é um filho do maligno? Aquele que faz a vontade dele. Aquele que faz a vontade do seu pai. Quem são esses hoje? Aqueles que perseguem os que são filhos. Aqueles que perseguem os que são filhos de Deus são filhos do maligno, com certeza. Quem mais? E aqueles que rejeitam a palavra, que não creem no Evangelho. Aí que você vai ter uma situação forte, uma palavra forte. Você está dizendo que quem não está aqui dentro é filho do diabo. Não estou falando aqui dentro, nessa igrejinha aqui, estou falando no corpo de Cristo. Ou você está no corpo, biblicamente, ou você está no corpo de Cristo, ou está fora do corpo de Cristo. Não tem alguém que está no meio do caminho. Você está dentro ou está fora. E quem está fora é chamado de filho do maligno. Mas isso é muito forte, né? É muito forte. Uma vez eu estava na faculdade, já vou passar a palavra. Eu estava na faculdade e eu estava conversando com um colega. Eu tinha um colega que era incrédulo e outro que era crente. Eu estava conversando com o crente, o incrédulo do lado, nós três assim, e de repente começamos a falar das coisas de Deus. E aí esse colega crente falou: não, mas todo mundo que não é crente é filho do diabo, certo? Certo. Então ele é filho do diabo, não é? Certo. Eu ia falar que não. Eu fiquei sem jeito, mas eu não tinha como falar que não. Então eu falei, mas assim, não é assim geralmente que a gente trata, né? O seu filho do diabo, vem cá. Não é assim. Mas, biblicamente, a gente vai ver uns versículos daqui a pouco, você vai ver que é assim. Irmão, Então o joio é o filho do diabo. o joio é o filho do diabo. E o filho do diabo é todo mundo que não é trigo. E é todo mundo que não nasceu de novo. E isso é uma palavra dura. É uma palavra muito dura. João 8,44. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Ele está falando com os fariseus, que eram os mais santos da sociedade de Israel, conforme a lei de Moisés. Estes são os homens santos. Se alguém merece o reino dos céus, são os fariseus na cabeça deles, tá? Ninguém era capaz de apontar ali onde que eles violaram uma lei de Moisés, a não ser Jesus, que conhecia os corações. Mas se até um fariseu, que é um homem santo aparentemente, é chamado por Jesus de filho do diabo só porque ele não crê nele, imagine hoje em dia os que fazem o que querem aí, né? Ah, mas eu tenho minha religião, ou não tenho, mas eu sou um bom homem, né? Todo mundo acha que é um bom homem, uma boa mulher. Ah, eu sou justo, não faço mal para ninguém. Olha, o fariseu era justo e não fazia mal para ninguém, apesar que ele matou Jesus, né? Mas até aqui não tinha matado ainda. E eles realmente se achavam dignos do reino dos céus, conforme a lei de Moisés. E Jesus chega bem claro: vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês não creem em mim. Quem não crê em mim é filho do diabo. Esta é a palavra. Veja 1 João 3,10.
1 João 3,10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí os filhos de ninguém, não tem filho de ninguém, ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Existem dois grupos, não são 3, 4 ou 5, dois grupos. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Aqui são aqueles frutos que os anjos vão levar em conta na hora da ceifa. Eles sabem quais são os frutos que revelam quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. O julgamento deles não falha na segunda vinda de Cristo. Salvação é pelas obras, mas esses frutos estão mostrando: o fruto foi trigo ou foi joio, né? Eles sabem exatamente o que é. Versículo também, capítulo 5, versículo 19 de 1 João: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Não são alguns, não são só aqueles que estão matando cristãos. Todo mundo é filho do diabo, menos nós, os que cremos em Cristo. Isso é muita prepotência, né? Você acha que só você está certo? Não, eu acho que a Bíblia está certa, só a Bíblia está certa. Se você discutir com a Bíblia, você achar que você sabe mais que Deus, então você vai estar nesse outro grupo aí. Existem dois grupos: filhos de Deus e filhos do maligno. Infelizmente não tem jeito. Estava vendo um vídeo de um evangelista aí. Ele sai entrevistando as pessoas, né? Você acredita que você é uma boa pessoa? Sim, sou uma boa pessoa. Então, você alguma vez já contou uma mentira? Não, já contei mentira. Então, como que se chama a pessoa que conta mentira? Mentiroso. Alguma vez você roubou alguma coisa? Uma caneta, assim. O que se chama uma pessoa que roubou alguma coisa? É um ladrão. Então você é um mentiroso e ladrão. Você alguma vez já desejou a mulher do próximo? Já olhou com cobiça? Já? Jesus disse que isso é adultério. Então você é um adúltero, um ladrão e um mentiroso. Você já sentiu ódio do seu irmão? Já sentiu? Então você é um homicida. Jesus disse que quem sentiu ódio é um homicida. Você acabou de me dizer que você é um mentiroso, um ladrão, um adúltero e um homicida. Você acha que você, no juízo final, você vai para o céu ou para o inferno? A pessoa é obrigada a falar: inferno. Porque a Apocalipse diz que esses não entrarão. Todo mundo comete quebra da lei de Deus e é digno do inferno. Todo mundo nasce filho do diabo. Essa é a verdade, nua e crua. Mas então, em que sentido são filhos do diabo se todos foram criados por Deus? O diabo não criou ninguém, não gerou ninguém, só que eles são iguais ao seu pai, o pai da mentira. Pelos frutos você vê de quem que eles são filhos, porque eles agem da mesma maneira e eles vão para o mesmo lugar. É nesse sentido que são filhos do diabo. E é aqui que a parábola nos mostra o destino deles, né? Que eles vão de fato para o fogo eterno. Por isso que é tão importante, essas parábolas são tão importantes. Elas são uma ênfase evangelística missionária enorme que Jesus está dando sobre os seus discípulos. Você tem que ter isso em mente. Você tem que evangelizar, porque essas pessoas estão indo para lá e nós vivemos como se elas não estivessem, né? Como se estivesse tudo bem, no final Deus vai dar um jeitinho de salvar, né? Não vai. Você tem que evangelizar, eu tenho que evangelizar.